aqui nesta manhã tão agradável, não? Porque estamos na presença de Deus. Ele ha invitado a nós através do Espírito Santo para alimentar nosso coração e, sobretudo, renovar a esperança da venida de Jesus. A palavra que usamos em grego para a venida de Jesus seria parousia, que digo advenimento de Jesus, ou venida de Jesus. E o tema que vamos a tratar esta manhã é justamente sobre a venida de Jesus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual nós fazemos parte, hoje dia está predicando por todo o mundo, de los 232, se não me equivoco, países reconhecidos pela ONU. A Igreja Adventista está presente em 209 países. E mira, esse mensagem ha nascido há quase 170 anos. E mira, desde allá, um princípio muito humilde. A igreja começou a predicar a mensagem e hoje dia a Igreja Adventista chega a los 17 milhões de adventistas no mundo. Estamos bem representados, mas se levamos em conta que no mundo hoje dia temos cerca de 7 bilhões de pessoas, há uma deuda grande, não? Então, mais que nunca, necessitamos do bautismo do Espírito Santo, necessitamos da inspiração de Deus para sair a predicar. Pero nunca jamás será possível sair a predicar uma mensagem se nós outros todavia não creemos como deveríamos. Se nós outros não compreendemos o verdadeiro sentido de ser um adventista. E eu espero, em nome de Deus, que nesta manhã o Espírito de Deus pode usar a mim como um instrumento para levar a você a compreender a urgência do assunto deste tema. Pero também que tu salgas de aqui nesta manhã, já quem sabe por los oídos da fé, esteja ouvindo as trompetas de los ángeles que estão bajando do céu para buscar a mim e a você. E eu não tenho coragem esta manhã de começar a mensagem sem pedir uma vez mais a bendição de Deus para usar a nós outros como instrumento para transmitir a mensagem, mas sobretudo para usar a cada um de nós outros como receptores da mensagem também. Cerre seus olhos uma vez mais e vamos orar. Bom Padre e Senhor, queremos alabar seu nome, porque esta manhã estamos em tão boa ocasião em sua igreja, aqui com os irmãos, para desfrutar da companhia do Espírito Santo, mas também para ter um momento de comunhão com os irmãos. Esta é sua igreja, é um povo que tem a mensagem do Evangelho eterno, mas também, Senhor, reconhecemos que muitos de nós estamos tão aferrados ao mundo, que por consequência disso já perdemos de vista a venida de Jesus. Quero pedir que esta manhã o poder do Evangelho pueda penetrar em nós, renovar nossa vida e também acalentar nosso coração para vivermos hoje, aqui e agora, a experiência e a atmosfera da venida de Jesus. É nosso desejo e nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. O texto base para a mensagem que vamos estudar esta manhã está em Juan capítulo 14, verso 1 ao verso 3. A base da mensagem desta manhã, Juan capítulo 14, verso 1 ao verso 3. Pero a mim me gostaria, antes de lermos o texto, fazer uma pergunta à igreja. Hermano Juan Carlos Álvares, não? Por favor, ¿por que volverá Jesus? ¿Podrías contestar? Porque Él nos ama y porque prometió hacerlo Porque nos ama e porque prometeu volver. Anita Medina, ¿por que volverá Jesus? ¿Qué tú crees? Está preparando un lugar mucho mejor que este para los hijos. Qué lindo, ¿no? Pastorcito, ¿por qué volverá Jesús?
¿Cuál es la razón por qué volverá? Para llevar a nosotros al cielo. Queriendo, sí. Entonces, algunos contestaron porque nos ama, porque ha prometido, porque quiere dar un lugar mejor para nosotros, porque llevará a nosotros al cielo. ¿Ya abrieron sus Biblias? Juan capítulo 14, verso 1 al 3. Y aquí dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Interessante que na versão da Bíblia Internacional habla esta palavra que temos aqui como morada, seria home em inglês, homes, que equivale a aposento. Então, a ideia que temos quando agarramos o texto em inglês é que Deus tem preparado no céu uma casa para uma grande família. Assim é, porque há aposentos para nós outros. E a mim me gostaria imaginar, por os olhos da fé, de contemplar que allá no céu eu tenho uma casa, ou tenho um aposento, uma habitação só para mim. Só para mim. Allá eu tenho. Para que eu esteja allá, não só eu, mas também com minha família. Que lindo, não? Imaginar isso? Então, Deus se põe aqui em la condição de um padre de família e nós outros como seus filhos. E como uma família, temos que estar juntos. Me acuerdo bem. Eu estava em minha casa e meu filho estava ali jogando cerca da cama com uns juguetes. E mira, eu me acerquei a ele e me assentei na cama mientras estava jogando. E depois de um rato, mirou a mim e falou assim: "Que passa, papá?" Eu falei: "Nada, hijo. A mim me gusta quedar cerca de ti." E ele sorriu e seguiu jogando. Quando nós outros amamos uma pessoa, nós outros gostamos de estar com elas, cerca delas. Sentir seu olor, acariciar seus cabelos, abraçar, besar, assim é. Mira uma pareja de enamorados, por exemplo. Despiertam por la mañana, uma das primeiras coisas que fazem, agarrar o telefone e: "Mi amor, te extraño demasiado. ¿Sí? Deseo que tu tengas un buen día." Isso quando não se encontram ao largo do dia. Assim passa também com uma pareja casada. ¿Sí? Porque termina o dia de trabalho. Passa em la panaderia, se compra a leite, o pão. E algumas esposas aguardam que seu esposo chegue todo dia, quem sabe uma vez na semana, com um arreglo de flores, não? Em la mano. Porque ela entende que as flores demonstram o amor que tem. Pero traer a leite e o pão todos os dias também porque te ama. Porque está cuidando de ti. Quando nós outros amamos uma pessoa, temos ganas de que esta pessoa se sinta melhor todo o tempo. Proporcionamos o melhor para esta pessoa, porque la amamos. E uma das coisas que queda clara em um relacionamento de duas pessoas que se amam é que quem ama tem necessidade de estar com a outra pessoa. Siente necessidade. Eu posso compreender isso com uma autoridade que tu não compreendes. Talvez alguns aqui. Eu saí de Brasil, estou lejos de minha casa, cerca de 6.000 quilômetros. Allá dejé mi hijo, mi família, e como estranho a cada um deles. E eu tenho um problema, porque todas as semanas chamo a meu filho por telefone. E antes de chamar a ele por telefone, quedo um pouco triste, um pouco angustiado, porque há dias que já não falo com ele. Pero depois que llamo, quedo pior todavía. Sí, porque se renuevam os sentimentos. O desejo de estar cerca de ele, sentir seu aliento, jugar com ele, sorrir com ele, isso me molesta muito. Estou feliz em Bolívia, estou contento aqui. Tenho logrado coisas que jamais lograria em outro lugar. E outro dia falei isso na rádio. Bolívia é a terra dos sueños. E vou falar aos bolivianos, sim. Sabem por quê? Aqui temos cerca de 20.000 brasileiros.
en Bolivia. Son muchos, ¿no? Son muchos. Una nación casi. Y mira, estas personas que están aquí, algunos piensan, ¿por qué no fue aprobado en vestibular, en examen allá en Brasil? No, porque es difícil hacer medicina en Brasil. Algunas facultades llegan a cobrar cerca de $2.500, $3.000 mensuales. Es mucho. Pero venimos aquí, pagamos ahí cerca de $150 mensuales. Ahí está. Isso é um sonho, é um milagre para nós outros. Concorda com isso? Não teríamos oportunidade de fazer isso allá. Na faculdade de teologia, por exemplo, em Brasil, eu pagaria cerca de $3.000 por semestre. Aqui em Bolívia, eu pago cerca de $800, $900 por semestre. Nunca teria isso allá em Brasil. Estamos aqui, pero para isso estamos pagando um alto preço para estar aqui. Somos felizes com os bolivianos. Estamos aprendendo uma nova cultura, um novo idioma, incluso o segundo idioma mais importante do mundo. Estão aprendendo aqui. Que me perdoem os brasileiros que não estão aqui agora. Pero fazer um curso em português em Bolívia não seria comum, porque estamos tendo o privilégio de aprender o segundo idioma mais importante do mundo. Deveríamos estar aproveitando todo o tempo os livros, a Bíblia, o folheto, as músicas, todo em espanhol. É um privilégio para nós outros. Alguns não compreendem bem isso. Que pena, não? Pero que sigam felizes assim. E mira, quando amamos uma pessoa, mas allá de pagar o preço alto, buscamos meios para estar com esta pessoa porque la amamos. Jesus experimentou o sentimento do ser humano e sabe o que é ter estrangeiro e nostalgia por estar lejos das pessoas que ama. Imagínate, quando Jesus estava subindo ao cielo depois de sua ressurreição, su gran corazón quedó pequeño con la realidad de la separación de sus hijos amados, de su familia, sus hermanos, sus padres, sus discípulos. Imagina que con qué cariño y ternura Jesús pensó en dejar su madre, sus hermanos, sus discípulos y todos aquellos que conocieron y dejaron ser amados y tocados por Él. Con qué ardiente deseo Jesús dijo: pero vendré outra vez. Que lindo, não? Que lindo. El Criador del universo, el más poderoso que já viveu sobre a terra, mira a nós outros, pecadores como somos, ingratos como somos, orgulhosos como somos, egoístas como somos, simplesmente nos ama. Há uma frase, não sei se vou lograr falar bem em espanhol, pero digo assim: me ame quando menos mereço, porque é justamente quando mais necessito. Assim é. Jesus, quando mira a você e mira a mim, não vê simplesmente um pecador, pero simplesmente uma alma que necessita receber o amor. E tu podes compreender isso ao longo de todo o ministério de Jesus. Não estava sendo encontrado em meio dos governadores, das autoridades, mas estava em meio dos pobres, dos publicanos, aqueles que necessitavam do amor. Quanto mais necessita, mais recebe, porque Jesus é a fonte verdadeira do amor pleno e completo. E o desejo de Jesus é tão grande, é demasiado por el ser humano estar conosco, que mira, depois que Adão morreu com seus 930 anos, Jesus também sentiu estranhez de ouvir a voz, de ver os movimentos, de sentir o olor de seu primeiro hijo terrestre. Jesus ha amado a humanidade desde o primeiro momento. E é tão verdade isso. Temos muitas parejas casadas aqui. E se eu pergunto, quando tu estavas embarazada, tu has pensado assim: mira, só vou amar meu hijo se tiene ser uma pessoa obediente, que seja uma pessoa que esteja na igreja, que trabalhe, que estude, que seja uma boa pessoa. Eu imagino que nadie ha pensado assim, porque o amor não se explica, só se aceita. Uma madre empieza a amar seu filho desde o primeiro momento. Quando chega a seu conhecimento que está embarazada, já empieza a amar. Como amar a alguém que nós todavia não conhecemos? Não sabemos como será seu rosto, suas mãos, seus braços. Não conhecemos, pero amamos. Imagínate, Deus ama a cada um de nós outros.
E a Bíblia compara em algum momento que o amor de Deus é comparado ao amor de uma madre, pero uma madre pode olvidar de seu filho, pero Deus jamais olvidará de nós outros. Que lindo isto, que linda promessa. Deus tem amor por os seres humanos, e Ele tinha tanto desejo, Ele tinha tanta gana de estar com o homem, que mira, a lo largo da história da humanidade, muitas vezes vino aqui a este mundo para buscar a seus filhos. Enoque foi o primeiro a ser levado por Deus para o céu, para estar com Ele. Depois vemos a Moisés, a Elias, e mesmo aqueles que estavam mortos por ocasião da ressurreição de Jesus, que volveram à vida, e hoje estão com Ele no céu. Deus tem ganas e desejo de estar com a humanidade, porque Ele estranha a nós outros. A Ele gusta tocar a nós outros. A Ele gusta trazer carinho a nós outros, porque Deus nos ama, e a pessoa que ama a outra tem ganas e desejo de estar na companhia dele. Por isso, lo vemos afirmando através do apóstolo Juan em livro de Apocalipse: certamente vengo sem demora. Apocalipse capítulo 22, verso 20. Jesus vendrá para buscar a seus filhos, e a Bíblia habla com toda a autoridade em Mateus capítulo 25, verso 31 a 34. Por favor, irmãos, abram sua Bíblia em nome de Jesus. Mateus capítulo 25, verso 31 ao 34, e aqui nos diz o seguinte: quando o Hijo del Hombre venga em sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará em seu trono de glória. E mira, e serão reunidas ante ele todas as nações, e separará los unos de los outros, como el pastor separa as ovelhas de los cabritos. 33. Pondrá as ovelhas a sua direita e os cabritos a sua esquerda. E mira, então o rei dirá a los de sua direita: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde a fundação do mundo. Aí está a grande promessa, o grande sueño de Deus, o grande desejo de Deus, reunir uma vez mais todos sus hijos, não por 10, 30, 40 anos, não, pero por toda a eternidade. Aí está a promessa de Deus. E o que será então? E aqueles que todavia estão mortos na sepultura, há uma promessa para eles também. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. E mira o que diz o Senhor para nós outros, através de sua palavra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e verso 17. Há aqui uma promessa para aqueles que todavia estão mortos em na sepultura. Estade sempre gozosos e orar. Perdão. 4, 16 e 17. Creemos que Jesus, minha versão está bem distinta, não? Porque o mesmo Senhor descenderá do cielo com voz de mando, com voz de arcángel e com trompeta de Deus. E mira, e os muertos em Cristo ressuscitarão primeiro. Luego nosotros, los que estemos vivos, por los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto com eles em las nubes e recibir al Senhor em el aire. E assim estaremos para sempre com Ele. Que promessa hermosa, não, irmãos? Que maravilha! Deus se ha preocupado não só por aqueles que estão vivos todavia, mas também por aqueles que estão mortos. Jesus vendrá para por fim à morte por tanto tempo que ha reinado soberana em la triste trajetória da humanidade nesse mundo. Se tu se acercas aqui à la cancha, e encuentras allá um senhor, um muchacho que está borracho na calle, que está com adicção em seu corpo, eu pergunto a você: se tu agarras uma arma e apunta na frente desse muchacho e habla assim: mira, tu vives uma vida miserável, uma vida sem sentido, à beira da sociedade, não está contribuindo a nadie, tu tens que morrer. Tu crees que vai aceitar a proposta? Tu crees? Nadie aceita. Nós outros não fomos criados para morrer, fomos criados por Deus para viver e viver eternamente. Por isso, quando tu encontras uma pessoa que já está há largo tempo em situação de coma em el hospital, tu vais mirar que todo o tempo está peleando com a vida e a morte, porque o ser humano não aceita a morte. Não aceita. Nós outros não fomos criados para morrer, mas para viver. Jesus
Vais a poner un punto final en la historia de dolor, de miseria y sufrimiento. Historia esta contada a través de los siglos. Y mira qué promesa maravillosa de la parte de Dios para nosotros. Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Acompanha nosotros. 21, verso 4 de Apocalipsis. Y dijo aquí: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá, o que, hermanos? Muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo no sé cuántos ya vivieron la triste experiencia de sepultar un pariente cercano. En el mundo que estamos viviendo, la idea que tenemos es que es común que los hijos sepulten a los padres, ¿no? No es común que los padres sepulten a los hijos. No es común. No se acepta eso. No se acepta la muerte, menos todavía en este contexto. Porque nosotros fuimos creados para vivir. Yo he visto recién una madre que ya había esperado a su hijo hace algún tiempo, pero todavía no lograba embarazarse. Pero en una mañana ha llegado la respuesta que tanto ansiaba en su corazón. Estaba embarazada. Y entonces empezó a preparar las cosas, a listar todo que era necesario. La cuña, las paredes de la habitación, los juguetes, no sé cómo habla fralda en español, pero para que el chico no haga pis en la ropa, ¿no? Pañado. Pañado, está bien entonces. Mira, y estaba todo listo. Había incluso hecho dibujos en los trapos, en las telas. Había hecho dibujos con sus nombres y angelecitos, corazones. Estaba todo listo. Muy hermoso todo había sido preparado. Pero faltaba 4 semanas entonces para llegar el gran momento en que su hijo vendría al mundo, en una mañana fatídica de día lunes. Aquela muchacha habla que no parecía bien. Buscó al médico y el médico habló que tendría que ser sometida a un ultrasonido, así que habla, un examen, ecografía. Y cuando llegó allá, ha descubierto que su hijo ya no vivía, estaba muerto, en su barriga, en su vientre, pero todavía muerto. Y el duro de esta situación es que tendría que inducir el parto, pero natural, y no por medios de cesárea. Y a las 5 de la tarde ingresaron con aquella muchacha en el hospital. Empezaron a usar la medicina con ella a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Ha terminado el procedimiento. Y ha sufrido el dolor, la angustia, la aflicción de una mujer cuando pone un hijo al mundo, pero su hijo no tendría vida. Y no fue sencillo manejar con esta situación. No fue sencillo. Me acuerdo bien, a las 10 de la noche estaba delante del hospital y cuando el enfermero llega y pasa noticia a nosotros, yo salí por la puerta, casi que en medio de la calle, y empezaba a gritar: Señor, por favor, ¿por qué eso? ¿Por qué ha pasado eso? Nosotros habíamos alistado todas las cosas, estaba todo bien, teníamos condiciones de tener un hijo y darle una buena educación, con amor, con cariño, pero ¿por qué eso? Dios parecía indiferente al dolor y al llanto de aquel momento. El pastor se acercó a mí y me habló: mira, tú tienes que ver a su hijo. Y yo hablé: no, pastor, no puedo hacer eso. Porque la imagen que yo quiero quedar en mi cabeza es que cuando yo llegaba de mi trabajo al fin del día, mi esposa estaba echada sobre la cama y yo empezaba a acariciar su barriga y él empezaba a moverse. Esta es la imagen que yo quiero.
fuimos al cementerio. Me acuerdo bien. Estaba mi hermano al medio, en la derecha estaba el pastor y yo estaba en la izquierda. Y mi hermano estaba con el ataúd, ¿no? Con el cajoncito en la mano. Y marchamos por el pasillo del cementerio. Llegamos delante de la sepultura. Y yo hice una oración ali, hermanos. Eu falei, Senhor, eu creio em sua promessa. Eu acredito que Jesus ha morrido en la cruz por una razón especial, por mí. Y yo sé que estoy viviendo alejado de sus caminos, pero la promesa que tú me has hecho es suficiente para mantenerme vivo y fiel a ti. Y yo quiero dedicar los próximos años de mi vida a ti. No solo por mí ahora, pero yo quiero tener la oportunidad, hermanos, de llegar en aquel cementerio, en el momento de la venida de Jesús, cuando yo pueda avistar en el cielo una nube del tamaño de una mano. Y la Biblia habla que empieza a se acercar a la tierra y empieza a crecer. Y mira, cuando se percibe allí, hay una nube de ángeles y todos ellos, cada uno con una trompeta, anunciando que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que había de quitar el pecado del mundo, vendrá para buscar a mí, pero también para traer a la vida a aquellos que todavía están en la sepultura. Y yo tener el gran privilegio, hermanos, de recibir a mi Hijo en mis brazos, para quedar ahora con Él por toda la eternidad. Y yo hoy día vivo con esta esperanza en mi corazón, porque la palabra del Señor nos dijo y ha dado orden al arcángel con voz de trompeta, diciendo entonces que despierten los muertos, que vuelvan a la vida, no para vivir 10, 30 años, pero ahora por toda la eternidad. Ahí está la promesa de Dios. Y qué lindo, el libro de Nahum, capítulo 1, la última parte del versículo 9, habla así: y la angustia no volverá a levantarse por 2 veces. Ahí está la promesa de Dios. Y cuando yo miro ese texto de la Biblia, empiezo a imaginar o que sería la angustia, las guerras, la fome, la hambre, la miseria, la pobreza, la injusticia, la persecución, la muerte, el llanto de una madre que ha perdido a su hijo. Ahí hay sentido para las palabras de Nahum, que ya no levantará por 2 veces la angustia. ¿Quiere usted vivir esta linda experiencia, esta linda promesa? Sin embargo, Pedro, en su carta, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13, habla a nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13. Miren qué promesa hermosa de Dios para su iglesia en esta mañana. Pero, según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ¿qué? Donde habita la justicia. Ahí está, la venida de Jesús garante a nosotros una nueva vida de plenitud, isenta de cualquier vestigio de mal. Cuando venga Jesús, más allá del encuentro con Él, viviremos el encuentro de los encuentros.